Fala galera, oficialmente estamos começando o Resenha Roda Bíblica, agora com nome, patenteado. Espero que um dia a gente consiga ter uma vinheta diferente, sei lá, né? Tô sonhando aí, que um dia a coisa fica diferente, mas seja muito bem-vindo à nossa conversa, à nossa resenha. Resenha essa que inclusive você que tá pautando, né? Você que tá mandando as suas sugestões. Antes da gente entrar na nossa conversa, apresentar meu camarada, né? Vinícius Souza, Olha Carlos aí. Vinícius Souza, olha só, cara, Poucos me conhecem como Carlos, esse é né, cara? nome Vinícius. de autoridade máxima. Olha aí. Boa noite para você que está aqui na quinta-feira, É, acompanhando, é verdade. Nem, tinha até acompanhando a gente esquecido disso. nessa quinta. É, A gente grava em outro momento, é claro, mas está lançando aí, subindo esse novo sim. quadro para ter participação sua e participação dos nossos amigos aqui conversando com a gente sobre os diversos temas aí que envolve a Bíblia e diversas outras coisas, até porque aqui é uma roda bíblica. Exatamente, sem dúvida. Inclusive, já vou avisar aqui para você, acesse o nosso perfil lá do Instagram, Roda Bíblica Podcast, lá que nós vamos abrir a oportunidade de você mandar a sugestão de tema, de você participar, de você mandar a sua opinião sobre os assuntos que nós vamos comentar aqui, para a gente ler aqui, dar aquela moral. Inclusive, se você quiser fazer isso nos comentários também, se você está aqui no YouTube, vai lá, já manda nos comentários ali, discordando, concordando, dando a sua visão, fique à vontade. A nossa ideia, inclusive, é em algum momento conseguir colocar essas pessoas ou que sugeriram ou que são próximas para participar também, para a gente botar todo mundo na conversa aqui e deixar a nossa roda bíblica cada vez mais cheia. Esse é o nosso objetivo. Além do YouTube que o pessoal pode estar vendo, onde mais a galera encontra o Roda Bíblica, Vinícius? O Roda Bíblica tá no Deezer e tá no Spotify, aí, as plataformas de áudio, aí, os streamings de áudio, aí, se Boa, assim eu posso boa, dizer. boa. E também no Instagram, aí, que você falou, Roda Bíblica Podcast, Roda Bíblica Podcast lá no Deezer e no Spotify, você acha a gente fácil aí. O resenha é aquela conversa de sábado à noite que você tem com seus amigos comendo pizza, rodeado, falando de algum tema. Aí vai ser aqui agora. Agora vai ser que pode chegar quinta-feira que o negócio vai ficar estreito, vai ser bruto. Inclusive, se você tem uma pizzaria, manda pizza pra gente que a gente divulga aqui. O duro vai ser mandar uma pizza para Caieiras, a outra para o Tatuapé. Opa! Aí vai, o coitado do motoboy vai ficar doido. Inclusive, um abraço para os motoboy aí que sempre estão correndo aí, os cachorros. Inclusive, Vinícius é motoboy também. Aqui é motoca, aqui é cachorro louco. Imagina. Aquela motoquinha lá. Da hora. Ô, mano, manda aí o tema da semana aí, do que nós vamos falar hoje. Cara, o tema da semana, primeiro mandando aí o arroba é Felipe F. Diniz. Aí. Felipe F. Diniz é amigo meu. Ué, Amigo. ué, o Felipe não é aquele repórter da Globo lá, mano? Felipe Diniz? Não, Felipe é lá da igreja, lá. Olha só, Amigo aí. da hora. Amigo de gente boa demais aí. Boa, Filipão. Estamos orando por você e pela sua família aí, Felipe. Obrigado por ter mandado a sugestão aí pra gente. E a sugestão dele foi, quando a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, qual o tema que você quer que fale no Resenha Aula Bíblica, ele mandou espiritualidade versus religião. Que falar sobre espiritualidade versus religião? Cara, isso é difícil, hein, porque isso daí é um tema que, desde a época de Jesus, os caras já estão brigando já, né? Desde sempre É. tem umas tretas aí, umas confusões, né? Sim, sem dúvida, o nego já tá brigando com isso aí, cara. É, é difícil falar isso, né, mano? Porque a gente já falou isso em outras oportunidades, aí tem coisa que sonda muito o coração do homem, né? A gente não consegue fazer isso, né? Não consegue medir, né? É, não consegue medir. Agora, é óbvio que tem umas atitudes aí que parece que indicam mais uma coisa ou outra, né? Sim. Para começar, assim, você acha que para o cara ser um cara de espiritualidade ele precisa ter religião? Para ser um cara espiritual, você precisa ter religião, mano? Eu acho que não, velho. Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Assim.
Até porque falar sobre o religioso não espiritual é mais fácil, né? Assim, a gente está muito mais próximo da gente. Falar, esse cara é um religioso, não tem nada de espiritualidade. Agora, falar do inverso é mais difícil, eu acho. Né? Até porque as pessoas aceitam menos. Quando você fala assim, esse cara é um cara gente boa, é um cara parecido com Jesus, esse cara, mas o cara nem acredita, assim. O Caio que fala, né, que quando ele vê essas atitudes, assim, até de quem fala que não acredita em Deus, ele fala, Deus agindo aí, né? É o testemunho, né? O cara dando testemunho de Deus ali, né? Mesmo sem saber, mesmo sem querer. Quem tem um livro sobre isso é o o Padre Fábio de Mello, junto com o Leandro Carnal. Caio Fábio, com o Padre Fábio. É muito Fábio, você falou do Caio. Eles falam sobre essa questão da espiritualidade, da crença, da fé. Então, cara, mas eu acho que é possível, sim, cara. Aliás, é uma discussão que a galera tem até quando fala da existência de Deus, esse código moral que todo ser humano tem, senso de justiça, que isso fala muito da presença de Deus, mesmo sem a pessoa querer, sem a pessoa saber ou sem a pessoa aceitar. Então, eu acho que é possível ser espiritual sem religião. Até mesmo quem fala que não acredita em Deus ou não acredita em nada, né? Tem essa questão de amor ao próximo, de fazer o bem, de perceber Deus, talvez. Não falando que é Ele, né? Não entregando a Ele, mas perceber talvez a humanidade em algumas coisas. Sim. Até porque eu acho que está bem junto ali o ser de Deus e ser humano, né? Ser um ser humano integral. Deus quer que a gente seja um ser humano, 100% ser humano. Sim. Não, eu vou nessa linha aí também. É que às vezes eu acho que a galera coloca muito assim, tipo, quando você fala de religião é algo negativo e quando você fala de espiritualidade é algo positivo. Mas a religião ajuda muito na questão da espiritualidade também, não dá para negar isso, né? Sim. As pessoas acham também, olhando para esse lado, tem um preconceito, né, com a religião. Fala de um jeito muito pejorativo, ó, o religioso lá. Sim. Virou um adjetivo pejorativo, mas acho que a gente não pode negar o papel da religião nessa espiritualidade do ser também. Tem uma função que é importante. Sim, até porque religião é religar a Deus. Exatamente. O que acontece é que o nosso coração que transforma isso em algo ruim, né? O ser humano que atrapalha isso, que é quando a gente volta para a Bíblia, em todos os momentos, a lei de Moisés, a lei de Deus, né? Que foi dada através de Moisés, é perfeita. Sim, Mas quem a lei é estragou boa. A lei é boa, o ser humano que é ruim, né? o ser humano que estragou, né? Sim, é aquilo que você sempre fala do coração duro do homem e de tudo mais. Sim. A lei vem para tornar ali o homem, colocar ele num nível e tal, e por isso que ela acaba falando, se fizer isso, vai acarretar nisso, vai ter problemas com isso, para ter noção do que é o pecado também. Isso. Se fosse muito aberto, ninguém teria noção de nada. Sim. Paulo fala isso daí, acho que é Romanos 7, que a lei é boa e que ela que mostrou para ele o pecado, um negócio assim. Sim, exatamente. Assim. Agora, o problema, acho que da espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, ainda mais se tratando dentro de num mundo evangélico que talvez a gente esteja inserido, é que, por exemplo, as pessoas levam isso para um lado, sei lá, o cara o budista lá, que acha que é o espiritualzão, e aí acaba confundindo isso. Eu não entendi, mas como assim? Colocar, tipo, querer ser o dono da espiritualidade? Como assim? Por exemplo, as pessoas acham que é coisa de quem acredita em umas coisas meio além, assim, não está na Bíblia. E aí, essas pessoas seriam espirituais, é isso? Trata a espiritualidade como isso, entendeu? Sim. É coisa do cara que acredita em outras coisas nada a ver, porque o certo mesmo é acreditar na Bíblia. Tá.
Cara, é que eu acho que entra mais numa questão que, inclusive, também fala muito sobre a existência de Deus, que é essa necessidade que o homem tem do religioso. A gente, né? Do que está fora dele, o ser maior. Tanto que, cara, todas as culturas têm isso daí, né? Às vezes você pega uma tribo isolada, indígena, você chega lá, os caras têm uma noção de Deus, tem culto, tem liturgia, os caras têm tudo. Aí você vai se perguntar, poxa, como é que esses caras têm esse negócio aqui, velho? Aí os teólogos explicam exatamente isso. Então, assim, eu acho que tudo isso aponta para Deus. Mas é claro que eu acho que isso aponta para Deus, porque a minha visão, eu conheço Deus e aponta para lá, né? Que foi o que Paulo falou lá no Areópago, lá em Atenas, né? Tá aqui esse Deus aqui. Dele nascemos, nos movimentamos, existimos. Exatamente, mas Paulo falou porque ele tinha essa visão de Deus, esse conhecimento, mas às vezes a pessoa não tem, então para ela Deus pode ser o trovão, Deus pode ser o Buda que você falou, Deus, ou os espíritos, cada um vai ter a sua. Mas na minha visão, tudo isso aponta para a necessidade que o homem tem de Deus e mostra que Deus existe. O ser humano tem nele a imago Dei, né? Imagem, a semelhança de Deus. E aí, para muita gente, é um problema falar que todos são filhos de Deus. Todos são filhos? Na verdade, o problema vem porque a galera coloca como filhos aqueles que aceitam Cristo, né? Sim. E aí, a partir de Cristo, você ganha essa filiação, né? Pode chamar Sim. Deus de pai, né? Cara, eu não sei, assim, eu acho que daí o pessoal faz aquela distinção, né, de filhos e criaturas de Deus, né? Sim, exatamente isso. Eu não, cara, eu não sei. Talvez tenha essa distinção no seguinte sentido. Vou dar uma viajada aqui, hein? O cara às vezes está afastado igual o filho pródigo, aí lá ele não consegue ser filho, ou na verdade ele ainda é filho, mas ele não tem essa noção de ser filho. Entendi. É mais ou menos isso. É aquele de ainda não. Ele ainda não entendeu a revelação, mas ele já vive. Exatamente. Para o pai nada mudou. Sim. O que está mudado é a cabeça do filho lá. Então, assim, eu acho que Deus não faz essa distinção. Essa distinção tá na pessoa mesmo. Ela não quer, ela não aceita, ela acha que tá longe, sei lá, algo desse tipo assim, mano. Mas para Deus, eu acho que Deus. Mas daí eu tô falando do meu coração mais, né? Assim, né? Que todo mundo fosse eu acho salvo. que essa questão da espiritualidade está muito ligada ao coração mesmo. Né? Por exemplo, parece que quando a gente fala espiritualidade está ligado a algum tipo de ritual. E não, né? Não, por isso que eu falei daquela distinção. Talvez o ritual esteja mais ligado à religião. E espiritualidade eu acho que não tem tanto a ver com o ritual, mas ele tem mais a ver com a vida mesmo, com a prática. Porque tem gente que acha que, sei lá, vou ficar meditando aqui. E serei espiritual, né? Estou cuidando do meu espiritual, meditando aqui de pernas cruzadas. Sim. Então, eu faço essa distinção no sentido de que espiritualidade eu encaro como uma coisa mais prática, mano. Então, eu acho que é tornar-se ser humano mesmo, como Jesus. Então, mas Jesus era espiritual na prática, cara. Ele não era espiritual lá no monte. Sim, que além, né? Não Ele ia lá, ele orava lá, ele era espiritual lá, mas ele era espiritual quando ele estava com as multidões, quando ele estava com as crianças, quando ele estava com as... questão da transcendência, né? Não é transcender, é a imanência. Deus aqui. E aqui através das pessoas. Exatamente. Então, a divisão que eu faço é isso. Espiritualidade, uma questão mais prática, religiosidade, uma questão mais... aí sim, nessa questão mais de ritual, de normas e regras e religião mesmo, vamos dizer assim, sabe? Sim. Quando eu vi o tema que o cara mandou, eu mesmo na minha cabeça fiz essa divisão, sabe? De religião mais como a prática litúrgica, vamos dizer assim, e espiritualidade é uma coisa que você vive.
que é o dia a Sim, dia. a palavra é essa, a liturgia ali do... É. Coisas que você tem como no seu dia a dia ali, da sua rotina, Sim, eu acho que isso é ser que você espiritual, cara. faz, e a espiritualidade é aquilo que você é num geral, né? Sim, cara, Por cara, exemplo, eu ouvi fala. uma frase uma vez que é assim bastante confrontadora. Eita, Foi assim: eu vejo mais Deus numa greve na busca pelos direitos do trabalhador do que num religioso de joelhos dourados e alienado dentro do templo. É bem confrontador assim para quem ouve, mas eu entendo isso como uma certa espiritualidade. O cara tá ali alienado, ele não sabe nem por que ele tá orando porque ele tem que orar, porque alguém falou para ele que tem que orar de é. joelhos dentro da igreja. Mas o cara que entendeu a necessidade do ser humano, do trabalhador e dos seus direitos ali, e tá procurando por isso, eu vejo como um cara que entendeu a espiritualidade. É uma questão mais prática, mano. É que às vezes foi aquilo que a gente tava falando agora há pouco. O cara entende que ser espiritual é isso. Então o cara vai pro monte, vai orar isolado, ou sei lá, vai ficar em oração no templo todo dia. Se abstém de algumas coisas. Exatamente. Então o cara acha que isso é ser espiritual. Ah, Tem um muito famoso, um jargão, ou uma ideia muito famosa dentro da igreja que é: qual que você alimenta mais vai ser o mais forte, sua é, carne ou seu seu espírito? espírito. É mesmo. Sim. Mas eu acho que é isso que você disse, cara. Eu acho que ah, praticamente você vê mais espiritualidade, eu acho. E essas questões assim são mais religião, mais religiosidade, de você ter que orar no templo, de joelho todo dia e tal. Ah, eu acho que quando você vive isso, você é mais espiritual. Então, pode ser nessa questão que você apontou de greve, como pode ser trabalhando mesmo. O cara pode ser Sim, espiritual trabalhando, porque ele acredita naquilo, assim, sabe? O meu sim. trabalho e a partir Não é do trabalho. simplesmente o lugar que eu ganho dinheiro, né? Como eu mudo É, o mundo. exatamente. Então, cara, agora o que eu vejo é que a galera acaba usando isso para tipificar as pessoas, sabe? Então, você é o religioso, estão É, aí os religiosos, tal. Aí eu acho que é meio uma viagem, mano. é um problema com preconceito, né? Acho que É, dos dois lados existem. Ou sim, achar que sim, você está deixando de ser espiritual por deixar de praticar os ritos, né? sim. Ah, Por- faz 3 semanas que eu não leio a Bíblia. Putz, eu estou deixando de ser espiritual, estou cuidando das coisas da carne. Isso sim. é um problema também para mim. Porque, cara, tem uma história, agora vai me fugir aqui em qual evangelho que tá, não sei se é no evangelho de Lucas, que é daquela mulher que encontra o menino Jesus no templo, né? Uma viúva. E a história fala que ela estava todos os dias no templo orando e tal. E a própria história apresenta isso como uma coisa boa. Sim, Apresenta isso como uma coisa boa. É claro que depois, no decorrer da história, Jesus vai apontando para outras questões, né? Que eu acredito que é principalmente o cara querer barganhar com Deus isso. Então, acho que esse que é o grande problema. Porque tem muita gente que vai e ora na igreja de joelhos todos os dias, mas o cara tá bem intencionado, vamos dizer assim, vai. Não sei se esse é o termo certo. então, é exatamente isso que é a questão, né? Porque o cara espiritual, ele já entendeu que não tem nada que ele possa fazer que vá mudar, o que ele já entendeu, Deus está bem comigo. Sim, E eu mas estou bem com sim, Deus. sim, mas tem. Não, eu também acho, mas às vezes o cara tá lá todo dia na igreja orando de joelhos, exatamente por conta disso, porque ele reconhece a pequenez dele. Então ele fala: Meu, eu tenho que orar, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar próximo, porque Sim, Deus é muito grande, o que ele fez por mim. Tem muita coisa assim. Por isso que eu logo no sim. começo falei que é difícil você julgar. E era muito Ah, fácil tá no para coração. e era muito fácil para Jesus fazer isso, porque ele sondava o coração. Sim. Então ele chegava pro cara e falava: Você é um religioso. Ah, beleza, velho. É Jesus. Agora vou eu. Aí, Vinícius, é um baita religioso, hein, irmão? Aí tá errado, né, velho? Aí não dá. Mas será que com as atitudes a gente. Eu sei que não estou fazendo o julgamento, mas com as atitudes a gente consegue perceber dos caras que coam um mosquito e engolem o cabelo. É.
Ah, cara, eu acho que talvez um pouco sim, mano. Principalmente eu acho naquilo do julgamento, sabe? Tem, às Sim, vezes, às vezes aqui você julga. vai apontar pro cara que o cara tá fazendo uma coisa errada, e realmente tá, mas você esquece que você também tá fazendo alguma coisa errada. Você também tem pecado. Então, nesse sentido, eu acho que entra um pouco dessa. Você consegue observar as atitudes da religiosidade, nesses quesitos assim. Naquelas coisas do cara que quer mandar o outro pro inferno. Mano, na minha visão, isso é coisa de religioso, cara. Porque assim, Sim. ainda que a Bíblia indique, a Bíblia coloca lá, ó, põe uma lista e fala, ó, não herdarão o reino dos céus. Mas quem tem que dar essa sentença não sou eu, hein? A Na hora Bíblia que, não dá nome, né? A na Bíblia não hora dá que, nome para quem vai pro inferno, né? mano, na hora Da- que da- chegar, da- Classifica ali os caras que são, mas não dá o nome, né? não Por dá o exemplo, do nome. rico Então, e do Lázaro fala, é o rico, mas o que vai pro céu é, é o Lázaro. Mas o é, que foi pro inferno é o rico. então, a hora que chegar lá, quem vai proferir a sentença é o justo juiz, ele que tem que falar, mano. Então, assim, eu acho que isso é coisa de religioso. Se eu tô trocando ideia com você, falar, ó, você faz isso, você vai pro inferno. Não, mano, na minha visão. Então, eu acho que nesse sentido que você falou, assim, de atitudes, talvez você consiga pontuar algumas coisas, ainda que seja uma certa injustiça, né? Porque às vezes o cara também faz sem conhecimento, sei lá, tem muita coisa, muitas variantes, né, mano? O questão espiritual, eu acho que para mim tá ligado muito à paz, mano. A paz que o cara tem, Paz que ele interior, você sente. fala assim? Paz interior que ele tem, que ele sente e que ele transmite. Por exemplo, não tá caindo, cara. Mas ele tem certeza do que ele é, do que Deus faz, do que Deus é. Não preciso que Deus faça nada. Eu sei, estou aqui em paz. Já tem certeza daquilo que foi feito, né? É, ainda que a figueira não floresça, ainda que a É, figueira não dê seu fruto e tudo mais. sim. Mano, aí a gente entra numa outra questão que hoje é muito falada da coisa da realização pessoal, né? E aí talvez esse seja um problema também, porque hoje é difícil você encontrar gente que está contente com aquilo que já foi feito. Ah, Como assim? se eu falo que o seu lugar no céu já está garantido, você vai falar, legal, que bacana, tô felizão. Mas, pô, e minha casa boa? E meu carro do ano? Ah, E meu dinheiro? E tal. Então, assim, aquilo que eu entendo que Jesus fala de você viver abundantemente. É você viver feliz sabendo que, mano, o melhor já está reservado. Então hoje eu posso ter pouco, mas o melhor lá na frente já está pronto, reservado, garantido. E aí eu vou conseguir viver bem com o pouco que eu tenho, feliz. Então eu acho que nesse sentido que você falou, eu também concordo. Mas eu acho que o nosso meio fala pouco sobre isso. sim, concordo. Concordo, meio. Fala pouquíssimo Então, sobre o. porque, sim, sobre essa realização pessoal, né, cara? É muito maior o que você conquista do que aquilo que já foi conquistado por Isso tá você. ligado à cultura também, né? Na nossa cultura. É? Não é um julgamento, mas o capitalismo leva a isso, né? Pode ser. Esses dias o André Valadão, que aliás é muito legal o que ele faz, né? Aquelas caixinhas de pergunta lá dele É lá. muito engraçado, né? Pô, dou risada pra caramba Tá também com mandando ele. bem, né? Tá mandando É, bem ele pra tá caramba. mandando bem. Ele não Ah, é crente, não. não é crente, não. Mano, esses dias colocaram lá pra ele que era muito fácil ser pastor nos Estados Unidos. Eu vi. Que, Ele falou, é justamente o contrário, né? Eu vi. então, que é isso que você falou aí do capitalismo, né? É que aqui no Brasil a gente vive um capitalismo falso. Porque É? claro, velho, o Brasil é capitalista, mas a gente não tem condição de comprar nada, mano. A gente não tem capital, o Brasil é capitalista, mas a gente não tem Também. capital. A gente não tem condição, cara, de comprar. Eu até queria ser capitalista, comprar umas coisas, mas não tem dinheiro, velho. Lá nos Estados Unidos, não, os caras são capitalistas, mas o cara tem grana, velho. O cara compra, mano. O cara tem carrão, o cara tem casona, o cara tem iPhone, o cara tem tudo, mano. E aí entra aquilo que Você ele. não tem iPhone, não? iPhone Não, você não não, tem. eu tenho iPhone. Ah, tá. Tenho Então iPhone. eu sou um Tenho capitalista de iPhone. verdade, eu não tenho. Não tem iPhone? Não, eu Não tenho tenho, iPhone. sou sem ser capitalista. Eu tenho iPhone, cara, mas eu fico preocupado porque eu não sei se eu vou conseguir passar para mais um iPhone, não, mano.
Mas tá bom, isso daí eu converso para outra hora. Mas o que eu quero dizer é assim, no Brasil, ainda vende muito isso, essa coisa da conquista, porque aqui a gente ainda tem necessidade, né? Diferente Assim. de um país capitalista de verdade, como os Estados Unidos, que os caras não têm essa necessidade. Os caras têm dinheiro, véio, os caras têm grana, os caras não precisa de Deus para conquistar nada. E aí entra aquilo que o Valadão falou, né, mano? Você acha que é fácil? Não é, mano. Não, concordo. O Estado ainda precisa agir muito aqui, né? Precisa intervir muito com muita coisa, né? Ah, sim. Nós já fizemos várias entrevistas aí de projetos sociais que mostram isso, cara. Que tem um monte de gente abandonada pelo Estado, e que o capitalismo não consegue sustentar também, mano. Daí tem que ver o terceiro setor, a igreja, o É, caramba, tudo. é. E aí que entra de novo aí, parece que a gente fugiu do tema, mas não fugiu, essa questão prática, velho, da espiritualidade. Então, a igreja, ela tem o culto dela de domingo, tem a escola dominical, tem as programações, legal. Religião. Mas o que ela tem feito na rua dela, no bairro, com as pessoas que precisam, Aquilo espiritualidade. que o Coyote falou pra gente, cara, me marcou de uma forma. Você é louco. Não, mas o Coyote Não, o tem cara falou vários, assim, né, mano? eu li na Bíblia que Jesus fazia, eu falei, vou Não, fazer igual. não, você é louco. Pegou Na, todo mundo da rua e levou pra ó, casa na- dele. eu- não dá, não, cara. O que o cara falou é demais, mano. Confrontador demais, né, velho? Confrontador Exato, demais. né? É. Que, inclusive, eu não sei se... Eu vou falar isso aqui, né, meu? Depois os caras vão... Depois a gente arruma lá, porque agora em São Paulo tá muito frio. Sim. É um frio. E a galera tá criticando as igrejas que estão fechadas, né? Que não abrem as igrejas para botar os moradores de rua dentro, né, cara? Tá uma briga Sim. aí, velho. Tá. É complicado, né? É. Não, é complicado, assim, eu entendo da seguinte forma. Mano, não dá só para você abrir a igreja e botar a galera lá dentro. Você tem que ter uma estrutura para isso. É, Não, assim, falando da minha igreja, a minha igreja apoiou um lugar bem perto. Não não, abriu a minha não, igreja, apoiou e falou, vamos lá, sim, vamos a gente na legal, prática legal, legal. apoiar esse lugar, investir com o que a gente puder com quem está fazendo, até porque os lugares lá não estão super lotados. A gente Sim, abrir sim, outra aqui sim. talvez não seja tão necessário, né? Não, nisso eu concordo mais ainda. Talvez seja melhor a igreja ajudar um lugar que já tem a estrutura do Exatamente. que ela mesma. Então, mas é nesse sentido que eu tô falando, da discussão. Não dá só para o cara abrir e todo mundo entrar. Você tem que ter uma estrutura, uma preparação, alguma ideia. Que, inclusive, foi o que o Coyote falou aqui, né? Ele fez na loucura, mas depois ele Sim, foi estruturando tudo, tal. sim. E aí a coisa foi mudando, crescendo a partir dessa estrutura. Excelência, né? A palavra que ele usava o tempo inteiro era excelência. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu acho que a igreja precisa fazer é começar a pensar nessa questão de se estruturar para essas necessidades que a cidade onde ela está inserida tem. Nós estamos falando aqui do Sim. frio, de repente a igreja lá do Nordeste não tem nada a ver com isso, né? Os caras lá não passam frio, mas depois os caras passam fome, então se organizar para comida e tal. Então, isso me incomoda mais. A igreja que só se preocupa com o serviço litúrgico e esquece do serviço com a rua Social. dela. Com a rua, né, mano? Sim. Tem vizinho que nem sabe que a igreja tá lá do lado, mano. Não, sabe porque Ah, é incomoda, né? Mas fazer bem. porque o som tá bombando, né? Tá bombando. Ah, mano, o papo tá bom, mano. Nós vamos precisar encerrar, velho. Já deu nosso tempo já. Já Já o vamos resenha é um passar. pouco menor. A gente faz mais curtinho pra ficar aquele gostinho de quero mais. Isso é coisa dos caras que faz comunicação, né, velho? Para você mandar sua sugestão aí e ter outros. Exatamente. Aproveita e já fala como é que a galera vai mandar sugestão, Vini. Se você quer mandar sugestão, você já comenta no vídeo aqui embaixo. Se Boa. você está vendo pelo YouTube, comenta no vídeo, manda aí no chat ao vivo, onde você estiver. Ou no Deezer ou no Spotify, se você estiver ouvindo, você vai mandar lá agora a sua sugestão no @Roda Bíblica Podcast no Instagram. A gente às vezes vai tentar abrir caixinhas de perguntas nos stories ou pode enviar sua mensagem para a gente ali no direct também. A gente está sempre online, vai tentar te responder prontamente e tentar gravar aqui a sua sugestão. Exatamente. Esses Recebeu primeiros. alguns temas polêmicos lá, hein, cara? Nós vamos tentar, né, cara?
tem coisa que é difícil de falar, mas bem, vamos ver o que vai dar. Inclusive, esses primeiros foram mais corridos, mas nos próximos nós vamos avisar com antecedência o tema que nós vamos tratar. Aí você lá no Instagram já vai poder comentar, mandar a sua opinião. Aí durante a conversa a gente vai pegar essas participações e colocar aqui e trocar uma ideia também em cima da sua opinião. Exatamente, tentar trazer a participação de amigos aqui, Isso. de internautas aqui para participar com a gente. Principalmente de quem sugeriu o tema, né? O cara quer botar nós na fogueira, vamos colocar ele junto, irmão. Vai vir aqui passar vergonha com nós, pô. Só nós que vamos ser julgados? É louco. Tá tirando. Tá de tiração, mano. Beleza, Vini? Tamo junto? Tamo junto. É isso nóis. aí. Obrigado por você que acompanhou a gente até aqui. Se você acompanhou a gente até aqui, você dá aquele like no vídeo, você faz aquele comentário. Se chegou até aqui, não custa, né? Não, custa nada, não. Custa nada. Inclusive, não pode falar mal do Vasco. Já tá proibido nos comentários. Vascão é religião. Vascão é monstro. Tamo junto, Vini. Um abraço.